Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje gravando mais um podcast nosso, está na série do Nosso Legado. Esse trabalho que a gente tem fazendo, essa história que a gente vem contando, mostrando um pouquinho como o Grupo Águia Branca chegou até aqui, né? Há mais de 75 anos aí, né, trabalhando, construindo, gerando valor para a sociedade, está crescendo, desenvolvendo, movendo o mundo com excelência e respeito às pessoas. E a gente vem conversando com o nosso time, né? Toda semana, fazendo esse nosso bate-papo semanal aqui, conversando com os nossos amigos aqui, pessoas que nos ajudam a construir essa história, para compartilhar com a gente entender um pouquinho disso e para como é que a gente faz para estar mais próximos um dos outros, né? E hoje eu estou aqui com o nosso amigo Anderson Januário, que é o nosso gestor de pós-venda lá em Minas Gerais. Eu vou deixar ele contar, não vou falar os detalhes todos, não, tá? Para contar um pouquinho dessa nossa história, desse mais mineiro que está aqui conosco aqui, tá? E aí, seu Anderson, tudo bem? Seja bem-vindo aí. Marcelo, boa tarde. E seguindo a tradição, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. As pessoas que vão estar nos ouvindo, né? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de compor o time do Grupo Águia Branca, né? Aqui representando a divisão de comércio, em específico a Osaka Contagem. Agradeço, Marcelo, imensamente esse momento desprendido para contribuir com a construção e formação do nosso legado. Legado esse que eu entendo, Marcelo, que consolida o nosso jeito, o jeito do Grupo Águia Branca, né, em se relacionar, em prover melhoria nas nossas vidas e, assim, soluções de mobilidade para a sociedade de forma sustentável e responsável. Então, legal, Anderson. Isso bacana mesmo, muito obrigado de coração. Não, que bom, é um prazer, né? Porque, assim, é muito legal, assim, esse bate-papo que a gente tem, porque isso aproxima, né? A gente reconhece, né, essas pessoas que têm feito essa história, têm feito essa empresa ser o que é, né? E é nessa construçãozinha, né, de tijolinho a tijolinho de cada um, né? Eu me lembro outro dia conversando com o Rigo, e ele falando, né, assim, tem um momento da história da gente que parece que a história da vida da gente é quase você vai construir aí um muro, né, ou uma casa. Aí no começo que você está começando, você coloca lá um tijolinho no seu muro, você coloca 2 tijolinhos, aí vem um, te ajuda, vai lá, derruba, outro dá um chute, ninguém te ajuda ali a construir. E à medida que você vai conseguindo construir sua parede ali, seu castelo ali, né, quando ela começa a tomar uma certa forma, as pessoas começam a ver e falar, poxa, aqui está saindo uma casa legal, deixa eu ajudar isso aqui. Aí você começa a ter pessoas que vêm te ajudar, né, e vai começando a colocar os tijolinhos, né, na sua parede aí, né? Aí, à medida que vai tomando forma, né, mais pessoas vão te ajudando, né? Então a gente enxerga muito isso, né? Eu tenho muito isso para mim, assim. O grupo, na medida que foi crescendo, foi trazendo pessoas que nos ajudam a construir, colocar esses tijolinhos nessa construção nossa aí, né? Então, assim, e é muito bom assim, a gente poder contar com pessoas tão francas, pessoas tão férreas assim quanto você, né? A gente já trabalha há algum tempo, né? A gente vai contar isso daqui a pouquinho, mas é bem legal. Que bom, Anderson, que bom, muito bom. Pelas palavras, Marcelo, excelente, e também vejo por essa forma, né? Eu sempre tive isso na minha vida, né? Entendendo que, diferente da posição, condição social, eu sempre vi cada pessoa como uma alavanca propulsora para o meu sucesso, né? Então, acho isso aí fundamental, vai frente ao que o Hegel falou, as suas palavras, né? Que é a construção, né? Ao longo da nossa vida, da nossa jornada profissional. Né? Então, muito bom, muito bom. Legal. Mas, Anderson, hoje você faz o quê? Qual que é a sua posição aí? Como é que é a sua rotina aí? Marcelo, hoje eu estou como gerente de pós-venda, né, aqui na Osaka, da unidade de contagem. Temos uma estrutura plena, né, para atender e servir todos os nossos clientes, né? Então, quando eu digo estrutura plena, é o quê? Uma estrutura que nós temos uma oficina de mecânica, né, para poder recepcionar e atender os nossos clientes, né, fazendo toda a manutenção preventiva, né, as manutenções periódicas preconizadas pela montadora, né, no caso a Toyota, e temos aí plena estrutura também para fazer manutenções corretivas, venda de peças, né, seja via balcão, né, aquele cliente que vem fazer somente aquisição de peças, né, e temos também uma estrutura plena, né, de funilaria e pintura, bem robusta, para fazer a reparação, né, da parte de funilaria e pintura.
né? Nem todas as revendas nossas têm essa estrutura que você tem aí, Anderson, né? Eu acho que em Belo Horizonte, só quem tem funilaria e pintura é Contagem, né? Isso, Marcelo, só quem tem a estrutura plena de funilaria e pintura é Contagem. As outras duas unidades aqui, a Osaka Pampulha e a Osaka BH, a Carambaí, né? Uhum. Nós temos a pintura expressa, né? Então é um serviço rápido ali que você consegue fazer em conjunto, né? Ou no mesmo momento ali que está fazendo a revisão, né? Uhum. Uhum. E assim, você tem um desafio que para a gente é bem diferente, né? Assim, a grande maioria das nossas áreas, a revenda está sozinha ali na área, né? Ela não divide o cliente com ninguém e tal. E aí não, né? Você, como todo gestor, você tem suas metas, você tem sua produção a fazer, tem que buscar seu número. E o cliente que está aí, ele pode ir em outras 4 oficinas perto de você, né? Que tem mais duas do Grupo Águia Branca aí, tem mais duas da Rodobens aí, que fica em BH, que são duas revendas de um parceiro bem legal também, mas acaba abrindo esse leque. E você tem a área, eu acho, hoje, uma das mais concorridas nossa, né? Bem parecida com Brasília também, que tem um perfil igual. Correto. Mas aí a sua meta, ela é mais puxada nesse sentido, né? De não pode bobear, né? Exatamente, Marcelo. Muito bem lembrado, né? Nós estamos numa praça multiassistida, né? E realmente o que é bem concorrido, né? Então, assim, a gente está numa disputa sempre ali pelo cliente, e o que nos diferencia realmente é o nosso jeito, né, Marcelo? É a Uhum. forma de atender, de cativar os clientes, né? De manter esse relacionamento duradouro, né? Uhum. Então, a gente vê por esse lado a forma da gente conquistar e reter esses clientes, né? A Toyota fala muito de Uhum. retenção a todo momento, né? Cliente para toda a vida, e a gente não Uhum. pode perder esse foco. E é isso que eu tento passar também para as nossas equipes, no intuito que a gente represente aí o Grupo Águia Branca, né? E a gente obter a maior retenção aí de cliente possível. É bem legal. E Contagem, essa loja que você dá, também tem uma outra característica interessante, que é uma loja que a gente construiu há pouco tempo agora, né? Uma construção toda nova, né? A gente pegou um ponto aí que só tinha um galpãozinho male, a gente, né, fez uma obra grande, depois arrumou mais um pátio atrás para fazer a funilaria, batemos uma laje, criamos um estacionamento, ficou uma loja bem boa e já ficou pequena, né, Anderson? Ficou pequeno em pouco tempo, Marcelo, muito bem lembrado. A Osaka Contagem, ela iniciou, né, as atividades ali em 2018, e eu tive a oportunidade de participar da abertura dessa loja também. Uhum. E, e logo, inicialmente, eu lembro que nós começamos como um 2S, né? Então logo foi Uhum. ganhando corpo e nós transformamos a unidade. 2S, a princípio, era só serviços e peças, né? Então logo, Uhum. 3S, venda de peças e serviços e veículos novos e usados, né? Então foi muito rápido essa passagem, né? Então, assim, a Uhum. gente ganhou corpo, né? Podemos dizer assim, e a estrutura ficou pequena muito rápido, né, Marcelo? E aí Uhum. a gente nos permitindo aí a tomar voos maiores, né? Podemos dizer. Né, estamos até alugando mais um imóvel aí perto, né, um imóvel grande, para a gente fazer um apoio à nossa oficina aí, uma área de ampliar a nossa funilaria e pintura, né, que já ficou pequena, né, criar um pátio também para suportar a operação aí, né, Anderson? Isso. Tá. Esse é o próximo desafio, né, Marcelo? Com Uhum. Contagem 2, né? Então, É. estruturação desse pátio logístico, né? E também o pátio a estrutura plena ali de funilaria e pintura, né? Então, a gente Uhum. amplia a nossa capacidade de recepção, né, e de execução, automaticamente a gente ganha eficiência, né, Marcelo? Para a produtividade, né? A gente tem ganhos de eficiência aí, porque a gente acaba tendo mais parte para poder recepcionar os veículos, né, para a gente poder fazer essa movimentação na linha de produção. Isso é bem interessante. Já estamos fazendo alguns estudos sobre o que a gente pode fazer para otimizar o tempo de reparo, porque eu acredito que isso aí gera muita conveniência e benefício para os nossos clientes, né? Essa retomada para o veículo, né? Para ele Uhum. continuar provendo a sua mobilidade ali. Então, o veículo hoje ele é ferramenta de trabalho de muitos, né? E muitas vezes o nosso cliente às vezes só pode ter às vezes um carro só dentro de casa. Então, esse carro é o que vai para o trabalho, é o que leva a criança para a escola. Então, a nossa preocupação e nosso foco, né, em estar otimizando esse tempo de reparação. E esse podemos considerar aí uma das premissas que nós temos aí
em conjunto com esse pátio logístico aí para a gente. Muito importante, essa estruturação é muito importante para assim, a gente trazer essa satisfação mais para o nosso cliente, né? Para ele chegar, ter mais conforto, mais espaço, para a gente poder trabalhar e recebê-lo bem aí. Tá legal, Watson, muito bom. Mas aqui, já sabemos bem de você aí, como é que você já faz, esse trabalho fantástico que você faz aí. Trabalhou tão bem que já ficou pequena a área aí que a gente está tendo que desenvolver. Né? Parabéns. Poder continuar esse crescimento, né, Marcelo? E conte conosco também para a gente continuar apoiando isso aí. Tá? Agradeço. A gente gosta de problemas como esse, né? A gente tem que arrumar mais área para trabalhar, porque o mercado está vindo, o cliente está reconhecendo. Exatamente. Mas, Anderson, conta para a gente aqui um pouquinho da sua história, de onde que você veio, como é que você chegou até aqui. Conta né? Eu gosto de perguntar assim, onde que a pessoa nasceu, né? Você nasceu aonde? Marcelo, então, o Anderson é natural, passei toda a minha infância, adolescência e agora a fase aí adulta, né, casado aqui em Contagem mesmo, né, sou contagiense. Então, assim... Você é daí da cidade? Da cidade. Legal, rapaz, legal. Eu acho que você é o primeiro entrevistado que nasceu na cidade que trabalha. Trabalho que bacana. Coincidência danada, rapaz, que bom, que legal. Então, quem nasce em Contagem é o quê? É contagiense, né? Mas eu falo também que pode ser contagiante, entendeu? Legal, que bacana. Coincidência boa. Boa coincidência. Então, assim, Marcelo, o Anderson, igual eu falei, né? Aqui de Contagem mesmo, da região, meus pais moram aqui próximo, né? Onde eu fui criado. Estou aqui uns 10 a 15 minutos da loja. E, assim, eu tive uma infância, né? Eu falo uma trajetória muito de sucesso, Marcelo, e eu tenho orgulho de falar isso, né, para as pessoas que, quando eu tenho oportunidade de contar. De família muito simples, né? Meu pai sempre trabalhador, trabalhou até aqui próximo também na Valorec Mannesmann, durante 25 anos. Ele aposentou nessa indústria, então, meu pai é industriário. Hoje ele está aposentado, tem 72 anos, né? Leva uma vida totalmente ativa, é um exemplo para mim de pessoa, um grande pai. Tem aí hoje, corre aí todos os dias, em média, 8 quilômetros por dia. Então, com 72 anos? Com 72 anos. Tá? Que legal. É minha meta, tá? Quero chegar na cidade ainda fazendo atividade física, rapaz. Nas minhas férias, eu vou ser bem sincero, né? Aí ele faz o convite, vamos correr e tal. Na última eu falei, vamos, pai, tal. Foi no primeiro dia, no segundo eu já arrumei outro compromisso. Mas tá aí como meta. Manda uma costa do velho aí, rapaz. Que legal, que gostoso. Eu com essa meta aí de acompanhá-lo. Tentar. Só que, às vezes, a minha agenda eu acabo não conseguindo conciliar, mas vou colocar como meta aí para poder seguir o exemplo dele aí e fazer esses 8K aí. Pode ter certeza. Eu, quando fui, assim, tomei uma decisão de fazer atividade física, rapaz, eu tive que perder algumas horas de sono, né? Só tinha um jeito, eu acordar mais cedo que meus filhos para eu poder ir para fazer minha atividade física. Então, eu comecei a acordar às 5 horas da manhã, aí eu fazia alguma coisa, para quando eles acordarem, eu já estava em casa ou chegando em casa. Aí, porque quando as crianças acordam, ela vai te tomando tempo e tal, você entra numa dinâmica de preparar, levar para a escola e ajudar a trocar de roupa, essas coisas que tem. Né? Exatamente, Marcelo. Eu tenho um filho de 5 anos, Marcelo, e é exatamente isso, né? É o que eu falo, né? A gente precisa de tentar ajustar as nossas atividades, né, e tudo, exatamente fora daquele horário ali que ele acordou, porque não é que a acorda também está acelerado, né? Essa idade, então tem uma energia fantástica, né? Isso aí. Mas com essa retomada das aulas aí presencial, isso aí foi muito bom, então a gente consegue programar melhor a nossa agenda e com certeza esse é um dos compromissos que eu estou comigo mesmo, né? Para poder colocar em prática isso aí. Mas assim, Marcelo, então, meu pai, com 72 anos, minha mãe ali, hoje tem 77 anos, sempre foi responsável ali e cuidar do lar, né? Eu falo com uma missão gigante, né? De cuidar de 3 filhos. Então, assim, desde cedo eu tive que começar a trabalhar, conciliando os estudos e o trabalho, né? E eu falo que, assim, essa questão financeira da minha família, da gente poder ter que conciliar os dois, eu vejo que foi um ponto assim muito forte, né, para a gente começar desde cedo e aprender a dar valor, né. Então hoje eu vejo tanto que isso foi importante para mim, né, e eu pude fazer dessa dificuldade que a gente teve, vamos falar desse desafio para a gente poder superar. Então desde cedo, Marcelo, com 8 anos ali, eu comecei a vender chup-chup, né, tem uma história bastante engraçada.
Eu era um vendedor de chup-chup, Marcelo. A caixa era quase maior do que o Anderson, entendeu? Então, assim, a caixa de isopor era uma história, né? E, assim, eu lembro que a cinta da caixa, ela marcava muito as costas, que eu fazia questão de sair com a caixa bem cheia. E minha estratégia, porque perto da minha casa tinha um campo de futebol. Então, eu falei, vou conciliar, né? A venda do chup-chup com aproveitar o entretenimento ali, já assistia partida de futebol e tudo. Então, eu caminhava ali todo dia. Quando o meu pai tinha disponibilidade, eu tinha um Fusquinha 73 ali, eu colocava minha caixinha de isopor lá dentro e eu ficava no campo vendendo meu chup-chup, né? Mas, enfim... E quem faz o chup-chup? Não, é isso aí. Eu fazia, minha irmã também, mais velha, ela tem, hoje, mais velha que eu, né? Ela tem aproximadamente, ela está com 50 anos, a minha irmã, e aí ela me ajudava, né? Então, assim, mas era bem engraçado, Marcelo, que assim, eu vendia bastante, vendia um chup-chup e eu tinha uma preocupação, né, para voltar com a caixa vazia. Eu acho que não era só por causa do dinheiro, mas também por causa do peso, né? Que eu falei, já subi com essa caixa cheia, né? Voltar com ela cheia vai ser complicado, né? Então, preciso... Era bem motivado, então. Não, motivação para vender não faltava. E assim, é bem engraçado que durante o percurso, Marcelo, eu tinha oportunidade de vender, mas eu queria manter o meu estoquezinho de chup-chup para poder vender lá no campo, né? Até mesmo para poder ter o tempo ali de trabalho e já conciliando aproveitando, prestigiando os jogos. Mas assim, é uma parte mais engraçada dessa época, né? Que eu tive a oportunidade... assim, né, sempre na oportunidade a gente relembra lá em casa, é que eu vendia, aí eu voltava com a minha caixinha normalmente vazia, quando voltava com um pouco. Minha mãe falava que sempre assim, o Anderson, era uma dificuldade maior, era para repor os suprimentos. Porque a receita eu não queria tirar o dinheiro não, Marcelo, para repor os ingredientes. Entrava, mas não saía, né? O dinheiro só entrava. Marcelo. Aí não queria. Então eu sempre tentando convencer o pai, vamos fazer a compra do saquinho do chup-chup, do quisuco, dos insumos, né? Junto com a compra. E ele e minha mãe, não. Anderson, você precisa entender. Parte é lucro, a outra parte você tem que decidir. E o que você fazia com o dinheiro, rapaz? Marcelo, eu sempre juntava assim, para poder comprar algo para mim. Então, meu pai sempre ensinou desde cedo, e minha mãe, para dar valor às coisas, né? Eu até falo isso e agradeço imensamente aos dois. Então eu juntava meu dinheirinho sempre quando eu queria comprar alguma coisa, eu recorria a esse dinheiro, né? Então fazer algum passeio também e tudo. Então, assim, era fantástico, sabe? E por um certo momento isso foi ficando assim, né, tão evidente, esses ensinamentos e tudo, e na minha formação ali e aí eu já via a necessidade de querer ajudar o pai e a mãe. Eu lembro que na época a gente não tinha nem telefone em casa, né? Nessa época era mais difícil o acesso ao telefone e tudo, então eu já falava isso com minha mãe e meu pai, né? Se precisar, tá aqui, a gente tem um dinheirinho para poder contribuir. Então, esses valores, essa formação, né, começou ali bem desde cedo. E assim, Marcelo, conciliando assim, sempre com os estudos, né? Então, eu esperava muito do meu pai, né? Eu falo assim, o filho, eu tenho o Theo hoje lá com 5 anos, eu tenho uma grande preocupação, né, Marcelo, do que passar para ele. Eu falo isso, né? Que a gente vê o comportamento da criança, a formação dela, o tanto que ela espelha nos pais, né? Então, assim, e comigo também não foi diferente, Marcelo. Tão logo, eu espelhando meu pai sempre industriário, e aí eu falo assim, né, já com uma idade um pouco mais ali, entre os 12 anos, 13 anos, eu fazia algum serviço também depois de servente, porque eu queria agregar alguma coisa e tudo. Fiz entrega de panfletos para uma loja de som e acessórios, até próximo da Pampulha, e tinha um vizinho meu, lembra assim, né, que ele era gerente dessa loja, e ele me convidou para promover algumas ações que tinham nessa loja, e eu fazia entrega daqueles panfletos, né? E assim, ali eu achei que começou a despertar um pouco o interesse em ir para o setor automotivo, né? Que é igual eu falei, eu tinha uma tendência muito forte de seguir ali do lado da indústria, né? Espelhando ali meu pai e tudo. E, Marcelo, um ponto assim que eu falo que foi fundamental assim nessa virada de chave, né? Foi um grande choque que eu tive, não vou falar uma frustração, mas eu lembro que assim, né, espelhando meu pai, eu falei, gente, eu preciso de ter uma profissão, preciso de começar a preocupar com a minha formação, e meu pai sempre me incentivava muito também a estudar. Um belo dia meu pai me indicou para o Senai, né, referência, né, principalmente para a indústria. Então,
meu pai me levou para fazer inscrição, eu fiz inscrição no técnico em mecânica industrial, Marcelo, e assim, era o último ano que eu teria chance, eu lembro até hoje, para poder fazer esse curso de forma gratuita. E aí eu lembro que eu fiz a inscrição e não passei, não fui aprovado para esse curso técnico em mecânica. Ali que eu falo que foi um ponto crucial de virar de chave, por quê? Meu pai não tinha condição de pagar esse curso técnico. E aí eu corri atrás, juntamente com meu pai ali, e pesquisando outros cursos. Aí eu já saí dessa linha de formação de querer para a área industrial e eu vim para a área automotiva, porque eu achei um curso do Senai em técnica automobilística no Senai do Horto. Também muita referência aqui, ele é um grande parceiro de várias montadoras, né, na formação dos profissionais. E aí, Marcelo, eu lembro que eu fiz a prova e fui classificado entre o terceiro colocado para poder fazer isso totalmente de forma gratuita. Então, assim, ali já começou o início, um grande marco, né, da minha história no setor automotivo. Isso foi em 2001 e ali o Senai é muito referência, eu falo assim, tem uma gratidão enorme, né, tanto na formação teórica quanto a formação prática. Foi uma escola realmente para a minha vida e foi uma alavanca propulsora para chegar até aqui hoje. O Senai tem esse papel muito importante na sociedade, né? Tem. Assim, Anderson, ele assim, eu pude participar um pouco mais perto do Senai quando eu era instrutor de treinamento, né? E o Senai tinha alguns convênios com a Mercedes-Benz e eu eventualmente ia lá no Senai falar alguma coisa de motor, de câmbio, alguma tecnologia nova, há bastante tempo, né? Atrás, quando eu dava aula para mecânico. E eu via, rapaz, a quantidade de alunos, né, que o Senai conseguia mudar a vida das pessoas, né? Porque às vezes a pessoa não tinha uma profissão e ela saía dali com uma profissão. E aquilo era uma alavanca. Às vezes você é um desses casos aí. Pode ter certeza, Marcelo, que o Senai teve uma grande interferência, eu falo assim, na minha melhoria de vida, na minha formação profissional, tá? Então, eu tenho uma gratidão muito grande por todas as pessoas esses professores que me ajudaram e contribuíram na minha formação, tá? Então, ali, Marcelo, eu lembro que aí muita aula prática, muita aula teórica também, né? Então, assim, de metrologia e tudo. E eu lembro que nessa época, Marcelo, assim, a gente fazia, né? O Senai levava os alunos para fazer várias visitações, né? Técnicas, né? E uma dessas visitas, eu me recordo, né? Que aí foi meu início, assim, para o setor automotivo. Nós fizemos uma visita a uma concessionária aqui na região de Belo Horizonte, uma visita técnica, e ali surgiu um processo para a formação de novos técnicos vindos do Senai, né? Eu lembro que, na época, 2 alunos foram escolhidos para poder participar desse processo seletivo, né? E eu não consegui na época. E assim, eu era muito esforçado, muito dedicado. Aí eu já tinha largado um pouco o trabalho, estava focando mais nos estudos, né? Que eu estava fazendo o técnico e concluindo o 2º grau nessa época. Então era um desafio muito forte. Eu lembro assim eu tinha que pegar ônibus, metrô, e assim era uma situação assim bem marcante, porque eu lembro assim, né, tinha que pegar metrô, então assim, eu não tinha às vezes dinheiro para poder pegar um ônibus, eu andava a pé cerca de 40 minutos, saía cedo de casa, muito cedo mesmo, e para poder pegar o metrô e chegar até o Senai. Mas assim, aí teve esse processo, Marcelo, e eu lembro que eu não fui selecionado. E aquilo ficou, né, marcado para mim, porque eu não tinha sido inserido. E nessa visitação, eu lembro até hoje que eu peguei um materialzinho na recepção dessa concessionária, falando, né, divulgando os modelos que estavam ali em promoção e tudo. E eu fui para casa depois dessa visita e fiquei pensando, refletindo, né, por que o Anderson não tinha sido convidado a participar desse processo. Sendo que, assim, por mérito de nota, eu estava ali competindo de igual para igual. Marcelo, é um fato que marcou muito a minha vida também, porque eu tive a atitude de mandar uma carta para o diretor da concessionária. Nossa Senhora, essa concessionária dessa visita? Dessa visita.
Que legal. Uhum, Né? uhum, E na uhum, época, assim, lá em casa não tinha computador, não tinha como nem eu redigir. Eu passava a noite, passei uma semana assim, durante a noite, escrevendo e corrigindo. Minha mãe uhum, fala que eu ficava lendo para ela umas 20 vezes por dia uhum, essa carta. E aí, uhum, Marcelo, eu tive a oportunidade de digitar essa carta no próprio Senai, né, no laboratório. Então ali a uhum, gente já tinha uma estrutura e eu fiz a impressão dela, dessa carta, e mandei essa carta endossada ali para o diretor dessa concessionária. E eu uhum, lembro que um dia a gente saindo de uma aula de metrologia, aí nós tivemos um bate-papo, todos os alunos ali no auditório, e uma das uhum, nossas instrutoras, a gente tinha uma instrutora mulher, e era até interessante, era a única instrutora mulher, né, voltada ali para o segmento uhum, automotivo, uhum. era a Paula, pessoa fantástica. E são pessoas que marcam, né, Marcela, a É vida da verdade. gente, né, Uhum, que marcam. E assim, ela anunciou ali para todos, né, na época, assim, que falando sobre a evolução desse processo seletivo e tudo, as concessionárias buscavam muito alunos ali do Senai, e aí ela divulgou que essa concessionária ela estava convidando mais um aluno para poder participar do processo seletivo. Aí foi um susto grande, meu coração já começou a bater, acelerar. Eu falei, gente, não é aham, possível que deu certo. E, aham. Marcelo, realmente ela pronunciou e anunciou o Anderson Januário está inserido no processo seletivo. Oh, que legal, gente. Glória. Uhum, É muito, muito marcante, Marcelo. Eu chego até a me emocionar, assim, porque eu uhum. precisava, É. Marcelo, eu precisava dessa oportunidade, sabe? Para poder continuar meus estudos, para poder seguir. E, e realmente ali foi um grande marco, porque eu comecei a participar, eu fui inserido, e eles, na hora, já divulgaram por que eu teria sido convidado, né, a participar, pelo desempenho e dedicação, mas pelo principal, que seria a atitude, né, que eu tive de mostrar o interesse, né. Mas você sabe que você contando isso, Anderson, me vem muito à cabeça assim, né? Bom, dificuldade tem para todo mundo. Às vezes, para uns é pegar o ônibus, para outro não ter uma perna, para outro é conseguir sair de uma família muito complicada que tem até recurso financeiro, mas não tem uma estrutura psicológica, né? Correto. Então, cada um tem suas dificuldades. Mas quando a pessoa assume para ela a responsabilidade da vida dela e ela é o protagonista da vida dela, e não importa se tem metrô ou ônibus, se eu tenho que chegar lá, eu vou a pé, vou andar meus 40 minutos. Com certeza, Marcelo. Poxa, eu quero fazer aquele serviço, eu não fui selecionado, mas eu vou tentar de mais uma forma. Então, esse protagonismo, Anderson, muda, né? Assim, a gente assume a responsabilidade. Eu falo que a gente amadurece, a gente vira homem, né? No sentido de ser o senhor do nosso destino, quando a gente começa a não delegar os problemas. Né? Falar, não consegui porque o cara lá não me deu a chance, porque eu não tinha dinheiro para pagar a passagem, porque eu só tinha uma perna, ou porque eu não ouvia, não enxergava. E assumir essa responsabilidade, Anderson, isso é muito bonito, né? A gente vê isso aí, isso muda a vida não só da pessoa, mas do entorno dela, das pessoas que vão estar próximas de você, da sua família que você vai constituir. É você tomar a rédea do seu destino. Muito bom, é muito legal. Marcelo, tem uma fala, né, que é de um autor, Paulo Vieira, ele fala sobre autorresponsabilidade, né? Uhum, Autorresponsabilidade é a plena convicção, né, que você é o único responsável pela vida que você tem hoje, né? E, consequentemente, o único responsável por mudá-la, né? Então, eu gosto muito dessa frase, desse trecho, que a gente é o autor responsável, né, pelo protagonismo, por essa mudança, né? Muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam, mas o que a gente tem feito, né, para isso acontecer, né? O que você tem feito diferente, né? Porque fazer as mesmas coisas nós vamos colher sempre os mesmos resultados, né? Se a gente fazer alguma uhum, coisa diferente da proporção, com certeza resultado diferente a gente vai colher, né? Então, uhum. isso foi muito, muito marcante, Marcelo, assim, né? E eu trago eternamente para minha vida. E, assim, dentro desse processo seletivo, Marcelo, acabou que era eu e mais dois colegas de curso, né? E fazendo todos os testes lá, na época a gente tinha teste prático e tudo nesse processo seletivo, acabou que só eu consegui ser selecionado. E aí, sim, foi uma gratidão enorme. Isso Uhum. foi final de 2001 para 2002. Eu fui o único selecionado e fui efetivado. Na época, eu lembro que eu não tinha nem
sido dispensado ainda do Exército. Falei, gente, eu não vou conseguir ser efetivado. E na época eles me efetivaram. Então, assim, foi um motivo de muita satisfação. E eu tinha meu irmão tem 48 anos, meu irmão está com 47 anos. Eu lembro, assim, ele serviu o Exército, então, assim, eu ficava, antes de conseguir essa efetivação, eu ficava me espelhando, e depois quando eu comecei a trabalhar no segmento, eu falei, já não quero mais, já estava doido para ser dispensado, já. Então, assim... Foi aí que você entra nesse mundo de concessionário, então? Aí que eu entrei nesse mundo. Então, entro ali como auxiliar técnico, Marcelo, e ali começando a desempenhar algumas funções na parte de instalação de acessórios e parte elétrica, né? Então, eu começo a me desenvolver ali e atuei ali do final de 2001 até quase 2005, onde eu tive uma grande virada, né? Tinha concluído já meu ensino médio, depois já concluí o curso técnico automobilístico pelo Senai, e aí me surge assim, um interesse, Marcelo, de querer mudar. Falei, não quero mais a área técnica, absorvi bastante conhecimento, eu vi que eu podia e tinha condição de partir para a área comercial. Então, fiquei esse período nessa concessionária, e aí eu comecei a buscar novos recursos. Né? O Anderson vai e começa a fazer administração com ênfase em gestão de negócios automotivos pelo Centro Universitário Milton Paiva. E ali que começa a me despertar realmente o interesse em ir para a área comercial, a fazer alguma coisa diferente, e eu consigo. Eu saí da área técnica e vou para uma outra concessionária, que inclusive de um grupo que fundou hoje a Osaka Carandaí, isso já em 2005. Então, eu entro ali como consultor de serviço e fica muito marcado, né, Marcelo? Porque, assim, essa construção dessa formação, né, e o passo que eu tive que dar para poder sair do perfil técnico para ir para a área, vamos dizer, comercial, né, a parte de atendimento. Então, assim, eu consigo concluir esse curso também, essa graduação, e começo a me desenvolver um pouco ali na área de consultoria de serviço, e isso foi em 2005, 2006, 2007. Em 2007, esse grupo abre a antiga Kauai, né, que hoje é a Osaka Carandaí. Então, o Anderson continua ali atuando, mas só que já como consultor, um consultor líder na parte de funilaria. Então, eu atuo ali na parte de funilaria. E aí, Marcelo, me surge, né? A Toyota, sempre fui apaixonado por a marca, gostei muito de atuar do produto e tudo. Eu começo a fazer um MBA em logística e produção. Legal. Isso bem em 2009, 2010 ali eu fiz um MBA. E graças a essa evolução, Marcelo, essa caminhada, né, me surge a oportunidade posteriormente aí de atuar como gestor, né, de pós-venda. Então, assim, essa foi minha trajetória até aqui, né, de formação. Mas assim, Anderson, só para a gente completar essa história aqui, que quando porque assim, essa concessionária que você estava é a OAB, né, Kauai lá, que a gente acaba adquirindo ela lá, não é isso? E você estava lá, né? Correto. Você estava em que função quando a gente começa a cruzar os nossos caminhos? Isso, bacana, Marcelo, muito obrigado aí por sinalizar nesse ponto. O grupo chega aqui em Belo Horizonte, né, fazendo a aquisição da primeira, o Grupo Águia Branca chega em Belo Horizonte fazendo a aquisição da primeira concessionária em 2010. Então, eu estava ali como consultor líder de funilaria e pintura. Então, tá, entendi. Os nossos encontros ali começam em 2010, né? E aí eu atuava como consultor. E como é que foi a acolhida para você na época lá? Assim, que chegou um grupo novo e tal, como é que foi esse momento, burburinho? Como é que foi isso lá para você na época? Eu sei que já tem um tempinho. Eu falo assim, a chegada do Grupo Águia Branca em Belo Horizonte deixa um marco e já um legado muito significante, expressivo para todos os colaboradores e clientes, né? A gente vê uma forma de
negócio com o cliente muito diferente, né? De uma preocupação com o relacionamento, de laços cada vez mais próximos com os clientes, com os colaboradores, um jeito assim, vamos dizer, né? De mais proximidade. Então, a gente já vê essa chegada do grupo e muito bem registrada por isso, né? Então, assim, vem um grupo, né? Que a gente não tinha tanto... era a primeira concessionária aqui, então, adquirida aqui em Belo Horizonte. Então, a gente vê já esse marco, né, esse registro da forma da gente se relacionar, da forma da gente poder trabalhar, né, e uma liberdade muito, muito, muito satisfatória, Marcelo, para a gente, uma confiança, né? Eu falo assim, um dos outros marcos também que fica muito registrado é a confiança que já era acreditada assim para a equipe, né, para a gente poder ter uma liberdade para trabalhar, mas sempre com foco na geração de satisfação plena para os nossos clientes, né? Então, a gente já via aí esse DNA, né, de foco nas pessoas, nos clientes internos, clientes externos. Então, muito evidente essa chegada. Porque é um momento assim, muito interessante, né? Você está numa estrutura, né? Aí, de repente, você está bem ali, né? Imagina o grupo OAB ali, um pessoal seríssimo do Lincoln, né? Do André Ribeiro, uma turma que, assim, pessoas que temos muito respeito. Foi até eles que nos receberam lá nos Estados Unidos, o último podcast que a gente gravou, né? O Lincoln que abriu as portas da empresa dele lá para a gente atender. Então, pessoas assim que a gente tem muito estima, né? Exatamente. E aí você muda também para outro grupo, acho que deve dar um frio na barriga, né? Eu acho que é um frio na barriga, como é que vai ser? Se vão me apoiar, não vão? Né? Exatamente, Marcelo, assim, eu tenho lembrança, assim, né, o grupo, né, o Lincoln era nosso diretor de marcas na época, né, então, assim, o grupo também muito bom, um grupo sensacional, uma gratidão imensa, né, e com a chegada dele, quando eles fizeram a aquisição, que então o grupo, a Osaka BH, ela teve passou por três grupos diferentes, né? Então, assim, desde o início dela ali, né? Então, assim, o grupo anterior também uma gratidão imensa e realmente dava esse frio na barriga, né? Porque a gente tinha um grupo também muito sério, trabalhando, muito focado, né? E determinado ali, assim, o grupo tinha feita essa aquisição também dessa concessionária, e realmente a equipe, de um modo geral, a gente ficou um pouco inseguro, né? Então, leva-se um tempo, é um processo normal, né, dessa insegurança, né, até a gente poder ver e ter essa confiança, né, de que realmente é um grupo muito sério também, que essa migração vai ser satisfatória para todos nós, para os nossos clientes, né? Então gera essa segurança, e não foi diferente realmente nessa passagem, né? Nessa passagem Legal, não foi. bacana. E a gente fica satisfeito, assim, 12 anos depois, olhando essa história para trás, assim, essa preocupação é uma marca do grupo, né? A gente fala de um grupo que tem mais de 75 anos, mas assim, a gente vem confirmando isso na história, né? Você vê que mesmo há 12 anos atrás, né, faz essa transição, eram outros gestores que estavam aqui na época, e mesmo assim são mantidas essas promessas, esses valores de respeito. Então é muito legal, muito bacana a gente poder constatar isso, né? Mas que legal, Anderson, que história bacana, uma história de pessoa, de fato, que assume as rédeas do seu destino, né? Tá? Que tem esse protagonismo que vai à frente, né? Que vai um pouco mais além, tá? Muito legal. Tá, mas Anderson, me conta aqui um pouquinho, como é que você vê esse futuro de mercado, você que já está há tanto tempo na revenda aí, como é que você vê o futuro do pós-venda, né, na sua visão aí? Conta um pouquinho para a gente, o que você acha? Então, Marcelo, uma coisa que assim, eu venho conversando muito com a equipe, né, e sempre com o olhar para o futuro, eu acredito que assim, o pós-venda, né, a gente passa a ter talvez uma mudança no perfil das nossas equipes, principalmente técnica, né? Principalmente falando nessa questão de carro eletrificado, né? A Toyota já chega com uma presença maior nos carros híbridos. Então, eu entendo que assim, no futuro a gente vai ter que preparar ainda mais as nossas equipes para essa virada de chave, né, Marcelo? O carro ele passa a ter uma parte maior envolvida eletrônica e às vezes um pouco menos mecânica, né? Então, assim, a gente está
preparando aí para poder capacitar e desenvolver e formar esses profissionais, né, para essa virada de chave. Então, eu acredito que tão logo aí a gente vai ter carros aí na nossa linha aí, né, 100% elétrico e com o sistema aí. Então, assim, eu vejo que a gente vai ter que preparar dessa forma, um foco pleno aí para poder otimizar dentro do pós-venda, né, o tempo de espera e de atendimento dos nossos clientes. Eu vejo que, assim, uma necessidade, o cliente às vezes quer chegar e quer ser atendido prontamente e desburocratizar, né, Marcelo, vamos dizer, né? Eu vejo que um trabalho que a gente vai ter que fazer, assim, para o futuro aí, a gente poder desmistificar toda esse novo modelo, né, vamos falar assim, uma reestruturação de atendimento e da parte da nossa equipe técnica, entendeu? Então, é para essa nova realidade que está, né, tá vindo aí, né, essa questão de carro elétrico, híbrido. Já se fala hoje do carro plug-in também, tem o carro a hidrogênio. Então, eu acho que nos próximos anos aí a gente vai ter muita oportunidade de aprender, a gente vai ter muita oportunidade de ver surgir novas tecnologias de combustível, né? Com certeza. O combustível originário do petróleo, né, ele não só tem esse índice de poluição, mas acaba sendo um problema geopolítico, né? Você vê hoje um país entra em guerra com outro, o combustível sobe, a confusão que dá. Então, a gente distribuiu um pouco essa matriz, né? Uma hora você vai ter o elétrico, você vai ter a geração própria, né? O híbrido, que é o caso, o próprio combustível, o carro a hidrogênio, o carro a álcool. Então, toda essa distribuição, acho que tira um pouco essa pressão aí. E para cada coisa dessa, a gente tem que nos preparar, né, Anderson? Para cada coisa dessa. Temos que estar preparado, né? Então, para a gente poder, quando chegar, a gente está devidamente capacitado para poder atuar de forma eficiente, né? E garantindo a qualidade da nossa prestação de serviço e atendimento. Então, legal, muito bom, Anderson, muito bom. Mas legal, poxa, que super papo, Anderson. Eu fiquei bem feliz aí de conhecer essa história desse mineiro, desse contagiante, né? Contagiante, contagiense. Exatamente. Legal, bacana. Muito bom, Anderson. Assim, é uma pena assim, o tempo, né? A gente são histórias assim que que são muito importantes para a gente, né? Que fazem parte da nossa história mesmo, de fato, né? Mas infelizmente a gente é pressionado pelo tempo aqui, já estamos caminhando para o fim aqui. E eu sempre peço um conselho, uma dica, né? Uma indicação de um livro, de um filme. O que você pode deixar para a gente aí? Marcelo, assim, um dos livros que me marca muito, assim, né? Eu falo, Jesus, né? O maior líder que já existiu, da autora Laurier Beth Jones, né? Então, assim, como os princípios, né, de Cristo, né? Ele pode ser aplicado no nosso trabalho, no dia a dia, né? Gerando ali crescimento, harmonia e realização. Então, eu gosto bastante da literatura desse livro. O Maior Vendedor do Mundo também é um livro muito marcante, que eu gosto bastante, né, de Jorge Mandina, eu acho, né? Isso aí. Então, assim, são dois aí que realmente eu gosto bastante e sempre que as pessoas me perguntam, eu indico eles. Então, tem boa referência. São livros que tratam de valores muito fortes, né? Novamente, isso é uma questão de valores, de princípio, né? Aquelas coisas que a gente está falando há mais de 2000 anos aí, que você trouxe Jesus aqui para o nosso bate-papo, que são valores que não mudam, né? São sólidos, né? Exatamente, que a gente leva para toda a vida, né, Marcelo? E pode ter empresa, pode ter carro, pode ter gasolina, pode andar de metrô, pode vender chup-chup, que são valores que não mudam. Não muda, exatamente. Não muda, né? Desde lá do seu tempo de vendedor de chup-chup, se você atendesse mal o cliente, se você fizesse alguma coisa que não fosse honesto, com certeza teria mudado a trajetória de sua vida. Exatamente. Muito legal, mano. Bacana. Poxa, muito legal. Fico muito agradecido a você de abrir esse tempo aí na sua agenda para poder registrar aqui essa sua história, compartilhar conosco, né? Essa história sua que tanto nos motiva, né, que é uma história de superação aí, uma história de quem realmente decidiu tomar a rédea do destino aí, né? Parabéns aí, fiquei muito feliz de poder bater esse papo, te conhecer um pouco mais aí. A gente já está junto aí há mais de 10 anos, como a gente já falou aí. Exatamente, Marcelo.
Eu vou deixar você para fazer o fechamento aí, deixa essas últimas palavras aí. Beleza, Marcelo. Assim, eu quero agradecer imensamente, Marcelo, como eu iniciei a nossa conversa aqui, né? Gratidão é a palavra realmente que figura aí no meu coração e eu tenho por vocês, pelo grupo, por você, pelo Felipe, por todos aqui que passaram, pela minha equipe, né? E assim, uma mensagem, Marcelo, que eu quero deixar é assim, né? Dizer que realmente, né, participar da construção desse nosso legado me remeteu, né, uma viagem ao túnel do tempo, Marcelo, com toda sinceridade. É uma viagem, né, que realmente nos permite resgatar boas lembranças do passado, voltando assim, né, às minhas origens, valores e princípios, né, que realmente me norteiam e motivam, né, Marcelo, a buscar continuamente a evolução, por ser um ser humano melhor, um profissional determinado, na busca pela entrega e servir diariamente os nossos clientes. E assim, juntos, Marcelo, eu espero continuar seguindo focados, né, e determinados em mover o mundo, né, com excelência e respeito às pessoas e seguindo sempre os princípios, né, que o grupo preza muito e que a gente não pode abrir mão, né, que realmente que nos norteiam, né, que é integridade, confiança, relacionamento, evolução e segurança. Então, assim, conte comigo. São suas palavras, mas eu vou utilizá-las, tá? O senhor me dá licença. Vamos sonhar os mesmos sonhos. Vamos juntos. Pode contar sempre comigo. Tenha sempre minha lealdade, viu, Marcelo? Eu tenho certeza disso, Sandro. Muito obrigado por sonhar conosco, né? Pode ter certeza. Por confiar nesse sonho que vamos juntos aí construindo essa história bonita aí, né? Essa história que tem influenciado a vida de muitas pessoas aí para o bem. É isso. Obrigado de coração esse tempo aí. Mas é isso, pessoal. Né? Assim, agradecer a vocês também por estar acompanhando a gente nessa história, nessa trajetória aqui. Né? E hoje foi esse bate-papo super gostoso com Anderson Januário, nosso gestor de pós-venda lá de Contagem. Queria contar um pouquinho da história dele aqui, né? O que é essa trajetória dele. Mas semana que vem tem mais. Muito obrigado a todos aí pela audiência e vamos juntos aí construindo esse mundo melhor aí. Falou, pessoal. Até já, hein?